Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma aula de política e ideologia. Estamos encerrando essa série semestral dos vídeos, né? Da disciplina de política e ideologia nesse semestre, seguindo para a quarta parte do nosso projeto, nosso processo de redemocratização. Eu nem posso chamar mais como redemocratização, porque já houve um processo de democratização, e principalmente porque nós vamos tratar de um cara que foi o terceiro presidente, né, democraticamente eleito depois do final da ditadura militar. Então a gente não pode falar que é um processo de redemocratização, mas eu ainda faço questão de colocar por um outro aspecto, para dizer que é o seguinte: o Brasil vai viver sempre no mesmo processo e exercício de democratização sempre. Nós ficamos um período muito grande sem votar e também sempre votamos muito mal. Talvez no futuro a gente aprenda a votar bem e a gente consiga sempre exercer esse direito de democracia. Então vamos trabalhar com o conteúdo hoje falando sobre Luiz Inácio Lula da Silva. O Lula tinha sido candidato então em 89, 94, 98, tinha perdido as três eleições até que chegou em 2002 na sucessão do governo Fernando Henrique Cardoso, e todo o cenário político daquele momento indicaria realmente uma vitória de uma frente de esquerda. Não que até então o Lula não tivesse tido uma participação ou chance disso acontecer. Não é bem isso. É que houve uma mudança no perfil do Lula, certo? E essa mudança no perfil do Lula começou a acontecer em 2000, principalmente quando o PT começa a criar uma nova roupagem. Há uma associação, inclusive, do PT com algumas alas empresariais. Projetos, inclusive, municipais que vieram da eleição de 2000 à tona. Prefeituras grandes, de cidades grandes, em que os prefeitos que foram eleitos começaram a ter um contato maior com o lado que até então era considerado o inimigo número um pelo PT, o lado do empresariado. E o próprio Lula foi ficando mais velho, ele deu várias entrevistas naquela época dizendo exatamente isso, que era um momento de maturação do partido. O partido estava maduro e precisava de entender que o lado empresarial também tinha suas dificuldades. O lado proletário, o lado do trabalhador de esquerda, tinha que ser mantido sempre como prioridade, mas que ele precisava negociar também com o lado do patrão. Bom, tem uma capa clássica, inclusive, da revista Veja, que é ele caminhando sozinho por uma longa rodovia, né? Trabalhos brilhantes de fotojornalismo, numa época boa, quando você tinha o jornalismo raiz acontecendo, né? Não câmeras digitais, não tenho nada contra, mas era um jornalismo mais direto, mais pessoal. Bom, então, Lula se elege em 2002, numa disputa com até então o ministro da Saúde, que era José Serra. Lembrando, como eu falei no vídeo de semana passada do Fernando Henrique Cardoso, do governo do Fernando Henrique, em que você tem o José Serra como sendo um pivô também do movimento da abertura dos remédios, os remédios genéricos, né? Que foi na gestão do José Serra, e o José Serra não era médico, ele é um economista, né? Então, de uma maneira ou de outra, as pessoas tinham também um certo recall positivo do governo Fernando Henrique, mas havia um desgaste natural. Então, o Lula acabou entrando nessa vibe de Lulinha, paz e amor, como ele já tinha dito em 98 que era, e acaba sendo eleito o terceiro presidente após o fim do regime militar. É o candidato, isso é inegável, é o primeiro candidato que consegue chegar à presidência da República, a primeira pessoa que consegue chegar à presidência da República, oriunda esta sim das classes sociais mais baixas. A história do Lula, a história de vida do Lula, todo mundo já sabe. É um retirante nordestino, vem do Nordeste, vem de Garanhuns, vem para São Paulo, faz escola, ensino supletivo, vai trabalhar como metalúrgico, sofre um acidente, é deficiente, perde um dedo, depois vai se envolver no movimento sindical, tem uma presença importantíssima no final do regime militar, cria um partido político, o PT, tem uma importância considerável naquela época, ele é eleito deputado constituinte, participa da constituinte, monta uma estrutura muito grande para o partido se lançar como alternativa de esquerda naquele momento, em 89, vai para o segundo turno com o Collor, quase ganha, certo? Depois o PT tem uma participação pouco relevante no impeachment do Collor, participa dos processos de 94, 98 e aí em 2002 acaba ganhando e sendo reeleito em 2006 numa disputa contra o Geraldo Alckmin.
Ele assume e grande parte do projeto político do Lula é direcionado a programas sociais, como o Fome Zero, como o ProUni, como o Bolsa Família, mas que eram projetos, diga-se de passagem, principalmente o Bolsa Família, que já tinham um ancestral no governo de Fernando Henrique. Tá? O Fome Zero é diferente. O Fome Zero é lançado logo no discurso de posse do Lula em 2003, janeiro de 2003, 1º de janeiro de 2003, ele lança o Fome Zero. E ele faz aquele discurso emocionante, que chora, dizendo que ele tem o sonho de que um dia nenhum brasileiro do país tivesse fome, né? Ficasse sem pelo menos ter uma refeição diária. É muito comovente a ação, mas o programa Fome Zero acaba de uma maneira ou de outra naufragando, por uma série de problemas estruturais, né? E principalmente no Norte e Nordeste. Houve sim, em primeiro momento, uma arrecadação massiva de alimentos, ações do governo para isso, mas o governo Lula acaba tendo outros tipos de vantagens que não somente os programas sociais. Mas é importante frisar que durante o governo Lula, entre 2003 até 2010, há um grande crescimento das classes, o crescimento econômico das classes populares no quesito de salário mínimo, poder aquisitivo, poder de compra. Há sim um direcionamento de políticas públicas claras nesse aspecto, em que pese todos os problemas que nós depois descobrimos, certo? Há sim uma destinação muito grande e ações que fizeram com que realmente o povo brasileiro, a população mais baixa, de classes bem mais baixas da sociedade, tivessem a possibilidade de elevar-se socialmente. Vamos analisar, veja. Há sim baixa inflação, a continuidade do Plano Real, que é clara e evidente. Havia um grande medo, inclusive, do empresariado de que o Lula fosse fazer uma ação governamental tipo a do Collor. Segurar as poupanças, taxar as grandes fortunas, etc. Nada disso foi feito. Nada disso foi feito. Inclusive, pelo contrário, a grande crítica ao governo do PT é que ele mais, em determinado momento do governo dele, ele mais beneficiou empresas estatais, empresas particulares, bancos e entidades privadas do que movimentos sociais, tá? Mas ninguém pode considerar, ninguém pode dizer que os números do governo Lula são extremamente positivos. Balança comercial, inclusive, bateram recordes, o dólar em baixa, manteve-se em baixa durante todo aquele período, há um incentivo muito grande às exportações, ou seja, o que era material produzido aqui ficava encalhado, o governo incentivou para que seja vendido em outros públicos. O Lula fez também algumas ações internacionais, foi conhecido, inclusive, se tornou muito conhecido internacional por conta das relações comerciais que ele estabeleceu com países até então distantes do Brasil. China, por exemplo. Se hoje nós temos uma balança comercial interessante com a China, graças ao empenho do governo do PT naquela época. Verdade seja dita, certo? Há também a questão do microcrédito, ou seja, destinar verba pública, dinheiro público para pequenos comerciantes. Quando você faz isso, você estimula, em grande parte, primeiro, o retorno garantido desse dinheiro. Dificilmente o inadimplente é quem tem pouco dinheiro, o inadimplente é quem tem muito dinheiro. E dois, você gera uma pequena fonte de empreendedorismo. Porque esse microcrédito é dado para pequenos empresários que vão empregar 2, 3 pessoas na sua produção. Então, de uma maneira ou de outra, você gera renda. Não que isso não seja feito atualmente, mas naquela época foi uma grande novidade. Os governos estaduais, depois, naquela época, entraram também nessa mesma jogada. O governo de São Paulo, por exemplo, criando o Banco do Povo, por exemplo, Banco do Povo Paulista. Mas, na verdade, são ações de crédito de nível nacional que foram colocados dentro do governo federal, certo? O PRONAF, por exemplo, que foi o programa exatamente de Nacional de Agricultura Familiar, uma série de ações, e principalmente a questão da Petrobras. A Petrobras até então era uma empresa criada lá no governo do Getúlio, que mais dava gasto do que dava retorno. É também na época do Lula e depois do governo Dilma a descoberta das estações do pré-sal, das bases do pré-sal. E que isso também reacendeu a procura por petróleo no litoral do país. Mas até então a Petrobras cresceu como estrutura organizacional. Depois a história foi mostrar para nós que ela cresceu de uma forma exponencialmente ruim, né? A Petrobras acabou servindo a outros tipos de projeto, como, por exemplo, financiadora de campanhas eleitorais de deputados, de políticos, de governadores, em grande parte do PT. Mas isso é uma outra história, a gente vai falar numa outra aula, certo? O fato é que em 2004,
final de 2004 e em 2005, o governo começa a sofrer muita pressão e denúncias de corrupção. Lembrando que em 2006 haveria a sucessão do governo Lula, haveria a reeleição do Lula. A maré de azar do PT começa quando você tem um vídeo vazado de um diretor dos Correios recebendo uma propina de 3 mil reais. Era um repasse de verba governamental que era dado para uma outra pessoa lá e aquilo foi filmado. Bom, a partir de então, o mensalão estava instituído. O mensalão teve uma ampla cobertura da imprensa. Eu coloquei até aqui para vocês alguns recortes da revista Veja, que a Veja foi uma das maiores publicações daquela época que bateu demais o governo, dizendo que ações como, por exemplo, o impeachment não são exclusivas do seu Fernando Collor e nem da dona Dilma. De uma maneira ou de outra, o impeachment já tinha sido aventado na época do Lula, naquele período. Houve sim um grande movimento político partidário para promover o impeachment do Lula. Porque a grande problemática da situação era a seguinte, e ele afirma categoricamente isso até hoje, que ele não sabia da situação. A grosso modo, de linhas gerais, bem rapidamente, para vocês entenderem, qual que era a ideia? A ideia era o seguinte, verbas públicas serem destinadas a empresas privadas, tá? Que concorriam em licitações fraudulentas, superfaturavam essas obras e devolviam dinheiro para o governo. Devolvendo dinheiro para o governo através de alguns entes do governo, e especificamente um grande operador era o José Dirceu, esse dinheiro servia para abastecer deputados que votariam a favor do governo para o quê? Aprovar emendas ou destinações de verbas para a construção de novas obras públicas que seriam licitadas por novas empresas ou empresas grandes, construtoras grandes, que devolviam dinheiro em propina e esse ciclo infindável de propinoduto, pagamento de deputados e senadores, abastecimento de caixa através do que seria o chamado mensalão, quantias mensais destinadas a esses deputados, a esses senadores, para que eles votassem a favor do governo em algumas causas, em algumas das propostas de ou melhoria do governo, ou criação de obras públicas, e assim infindavelmente. Entre outras denúncias. Mas, a grosso modo, o mensalão girava em torno disso. E quem controlava esse esquema era José Dirceu, que era o ministro-chefe da Casa Civil naquela época, ou seja, a segunda pessoa do governo. O Zé Dirceu trabalhava numa sala do lado da sala do Lula. Enquanto o Lula, então, fazia a parte de relações públicas do governo, quem negociava com os deputados, quem negociava com os empreiteiros, quem negociava com as empresas, era o Zé Dirceu. E o Lula declarou que não sabia nunca desse esquema, que não tinha conhecimento de nada, que não pode ser acusado de nenhum crime, porque ele não sabia o que estava acontecendo. Grosso modo, é isso que a gente pode definir e resumir do que foi o escândalo do mensalão, que explodiu em 2005. Mesmo assim, a eleição de 2006 se aproxima, ele tem uma votação expressiva. Se em 2002 ele foi eleito com 63%, aqui ele acaba sendo eleito com quase, 53%, não, acho que foi 60 e pouco, 61% dos votos válidos ele teve no segundo turno em 2006. Competindo com o Geraldo Alckmin, que, contrariando todas as expectativas, vai para o segundo turno. Só que no segundo turno, toda a campanha massiva contra o Lula acaba não tendo muito efeito. Ele faz uma campanha muito focada no norte e nordeste do Brasil, dizendo exatamente dos benefícios que ele conseguiu trazer, que o governo dele trouxe para as pessoas. E aí foram acusações uma atrás da outra, que estava usando o Bolsa Família para isso, que estava utilizando o ProUni para isso, entre outros projetos. Mas o fato é que havia sim uma ideia de que o governo sofria com corrupção? Sim, ok. Mas o grande argumento que era utilizado naquela época era o seguinte, bom, não foi somente o governo do PT. O governo anterior do Fernando Henrique também teve, do Itamar também teve, o do Collor mais ainda, etc, etc, etc. Então foi meio que dado uma carta branca para o Lula continuar com os processos. De uma maneira geral, o governo, no segundo mandato do Lula, vem com a bandeira de que vai beneficiar as pessoas, vai limpar a corrupção, vai investir nas pessoas, mas na verdade não é bem isso que acontece, né? Acontece o PAC, que é a grande mola propulsora do segundo governo dele, que é um programa de aceleração do crescimento em que ele já começa a preparar campo para a sucessão presidencial dele, que vai acontecer em 2010.
no meio de toda a ausência política como um todo, ele escolhe a Dilma Rousseff como sendo a sua sucessora. Havia, sim, uma previsão de investimento do governo. O governo começa a investir, como eles investiram quase 500 bilhões em 4 anos para conseguir criar as obras. Hoje a gente sabe por quê. Porque havia realmente um esquema muito grande ainda por trás das empreiteiras. Mas outra verdade seja dita, várias obras que estavam paradas há anos do governo, em vários governos, tiveram um bom desenvolvimento e foram tiradas do papel nesse momento, nesse segundo governo do Lula, tá? Mas a Dilma Rousseff tem uma participação preponderante, porque no primeiro momento ela é candidata, ela é ministra de Minas e Energia, depois quando percebe-se que ela atende aos requisitos do que seria a nova política que o Lula estava empregando, que era uma pessoa que nunca tinha sido candidata a nada, mulher, já com uma experiência política do executivo, ele acaba apoiando, jogando toda a máquina administrativa do PT em torno dela e acaba fazendo com que ela seja eleita a primeira mulher presidente da República em mais de 100 e lá vai cacetada anos aí de história. Ele sai do governo com um recorde gigantesco de aprovação, 80% de aprovação, avaliação positiva do governo dele, entrega para ela um governo diferente, um governo sem dívidas, mantendo o plano real como deveria acontecer e principalmente fazendo essas grandes marcas do governo dele, que seria uma retomada do crescimento, o benefício a classes pobres mais baixas e principalmente uma redução, mesmo que pequena, da desigualdade social. Isso pode ser dito, isso tem que ser dito historicamente. Depois a gente vai saber, com o passar dos anos e mais recentemente, que não eram todas as maravilhas, como eu estou dizendo para vocês. O governo do PT teve muitos problemas, mas muitos problemas mesmo. E que a gente vai trabalhar no futuro, na próxima aula principalmente. Mas é interessante notar como que a campanha, mesmo que difamatória do Lula, ainda não existe campo para ela nesse período. Existe um terço, pelo menos, da população brasileira que ainda continua apoiando o que ele fez e continua apoiando a figura política dele. Sobre o governo Dilma, a gente vai falar na próxima aula que a gente encerra. A gente faz um apanhadão de Dilma, Temer e Bolsonaro. Agora, eu quero falar com o pessoal na semana passada, tinha me pedido, e eu fiquei de gravar. Eu vou tentar rapidamente falar aqui, para não me estender muito. Esse é um extra que eu coloquei aqui no meio do vídeo, para falar para vocês sobre esse movimento todo da semana passada. Começou, na verdade, há 15 dias atrás, do George Floyd nos Estados Unidos, e um movimento todo que tem imperado nas redes sociais e na televisão por conta das campanhas antirracistas. Eu quis fazer um rápido apanhado para vocês, já dentro de um aspecto um pouco mais ideológico, da participação da imprensa nisso, e uma crítica, inclusive, à própria imprensa. Só para vocês terem uma noção, o Brasil tem um dos maiores índices mundiais de mortes de pretos, pobres, abaixo da linha da pobreza e que estão dentro dos bolsões pseudo-sociais da sociedade brasileira, tá? Então, quando você faz o comparativo com o índice de pretos que são mortos mensalmente pelas polícias, e quando eu digo polícias, eu estou dizendo todas as polícias, tá? Não só as polícias civil e militar, mas também as rodoviárias, entre outros tipos de polícias, ou em todas as estruturas sociais. Quando você compara os números com os Estados Unidos, você toma um choque. Um choque enorme. Nós estamos a léguas e léguas e léguas na frente dos americanos em morte de pretos, pessoas pretas, e principalmente na classe baixa social, mais ralé que possível, os que menos têm acesso a saneamento básico, educação de qualidade, a insumos políticos de primeira necessidade e principalmente sem saúde e sem perspectiva de emprego e futuro. Pois bem, mas aí precisa morrer um americano para despertar na imprensa brasileira este princípio de racismo. A minha crítica vai exatamente a este tipo de movimento. Por quê? Uma semana e pouca antes do assassinato do George Floyd, o João Pedro tinha sido fuzilado dentro da casa do primo dele, sem mais nem menos. A família ficou 17 horas sem saber onde é que estava o corpo. E a gente não viu essa movimentação nas redes sociais de jogador de futebol, de jogador de basquete, de blogueirinha, de youtuber,
de cantor e cantora. A gente não viu nenhum movimento na rua vestindo camisa e dizendo João Pedro não consegue respirar. Na verdade, não era nem consegue respirar. João Pedro não consegue literalmente respirar porque foi fuzilado. Então, a grande crítica que eu faço, e você já deve ter ouvido, porque se eu tivesse gravado a semana passada, não seria novidade. Poderia até ser uma novidade. Mas a gente está trabalhando com uma espécie de cópia. A gente sempre trabalha, o brasileiro, e isso eu estou dizendo historicamente, nós sempre copiamos movimentos sociais estrangeiros. E isso é fruto de uma imprensa subserviente, de uma imprensa péssima, de uma televisão péssima, de qualidade duvidosíssima, e de uma rede social hoje em dia que venera muito mais o estrangeiro do que o nacional. Quando nós tivemos, por exemplo, o assassinato da Marielle Franco, nós encontramos um outro cenário. Por quê? Porque a Marielle Franco representava um outro tipo de nicho social. E não somente o fato dela ser uma mulher preta. Não. Haviam outros contextos ali. Então, estes contextos é que impulsionaram. E aí você vê algum tipo de manifestação internacional falando da Marielle, principalmente na França, onde você tem um eco nacionalista. Mas vocês viram em algum momento alguma manifestação nos Estados Unidos sobre a morte da Marielle? Eu não tenho informação. Posso estar equivocado, se eu estiver equivocado, alguém, por favor, mande para mim essa informação. Mas eu não vi nenhum movimento norte-americano defendendo ou pedindo, exigindo explicação pela morte da Marielle em quase 2 anos. A gente não viu. Em compensação, a gente viu aqui no Brasil sobre o George Floyd. E não é a primeira vez que isso acontece, historicamente dizendo. Então eu acho, agora, a anotação pessoal do professor Arnaldo, do Arnaldo como pessoa física. O brasileiro copia demais o estrangeiro. E o brasileiro tem que parar para entender que os nossos números são muito piores do que a gente pode imaginar. Erguer bandeiras, colocar uma fotinha preta numa terça-feira qualquer no Instagram, no Facebook, não resolve o problema. O que vai resolver o problema é nós, estudantes de comunicação, estudantes que temos hoje massa encefálica, não é nem a questão de protestarmos contra o racismo, é tolhermos aquele movimento ou aquela pessoa que não fala absolutamente nada em relação a isso. Não estou dizendo que a gente tem que forçar todo mundo a se manifestar, não estou dizendo isso. Mas a gente tem que deixar um pouco de copiar o coleguinha, copiar o país estrangeiro e olhar mais para cá e abrir a discussão aqui em território nacional. Talvez assim a gente consiga fazer o começo de uma mudança de perspectiva. Porque vão continuar morrendo João Pedros por aí, vão continuar morrendo Marielles por aí, vão continuar morrendo milhares de outras crianças e jovens e trabalhadores negros, pobres, que estão nas periferias desse país. Agora, quando morre no estrangeiro, eu corro para fazer um textão no Facebook e no dia seguinte não dou esmola na rua para a pessoa que está pedindo no semáforo. No dia seguinte, eu quase atropelo uma pessoa que está de bicicleta andando, indo trabalhar, mesmo com uma máscara no meio de uma pandemia. Eu ignoro isso. Por quê? Porque é mais legal eu copiar o americano. Pensem nisso. É uma reflexão que eu estou fazendo agora rapidamente aqui, porque vocês pediram uma opinião e a gente, se tivesse sala de aula, esse debate ia ser mais legal. Mas uma última informação. Observem bem o posicionamento dos veículos de comunicação deste país. Hoje nós estamos lidando com um choque de versões, choque de narrativas, choques de histórias. Nós estamos vendo a história acontecer nos nossos olhos e muitas das vezes a gente não tem feito absolutamente nada para mudar essa realidade. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado, ficou um pouco extenso porque eu fiz esse extra aqui. Continue estudando, semana que vem a gente vai ter o nosso último vídeo do semestre, depois vai ter avaliação, a gente vai conversar por lá. Beleza? Um grande abraço, a gente se vê semana que vem. Valeu!